1870 foi o ano em que caiu o Estado Pontifício. Foi quando houve a unificação da Itália e o Estado Pontifício foi invadido pelas forças da unificação da Itália e Vítor Emanuel II, do Piemonte, se tornou então o presidente, o rei da Itália, e todo o Estado Pontifício foi tomado da Igreja e anexado à Itália, e a Igreja ficou simplesmente com o pedacinho de terra que se chama Vaticano, que não tem nem 20 alqueires de terra. Chega aí ao que? A 18, mais ou menos, é meio quilômetro quadrado. Okay? Então a Igreja perdeu todo o seu poder temporal, todo o seu poder financeiro. Né? Ficou reduzido a um pedacinho de terra no centro da Itália, onde você não pode descer nem com um avião. Então o Papa tem que usar os aeroportos da Itália, o Fiumicino, para viajar para outros lugares. Né? É o único chefe de Estado no mundo que não pode ter um avião próprio, porque não tem nem lugar para descer esse avião. Mas nesse mesmo ano, de 1870, a Igreja enfrentava também o racionalismo terrível, que foi o mentor da Revolução Francesa, que só acreditava na razão, então desprezava a fé em torno da razão, tudo aquilo que não pudesse ser provado pela ciência não existe. Então Deus não existe, a fé não existe, a espiritualidade não existe, a Bíblia é lenda, é mito. Não é? Bem, então o Papa Pio IX convocou o Concílio Vaticano II para enfrentar todas essas coisas. E o Concílio Vaticano II, ele não demorou nem um ano, porque houve uma guerra muito forte na Europa entre a França e a Alemanha, e o concílio teve que ser paralisado. Mas o concílio teve tempo de proclamar uma coisa muito importante: a infalibilidade do Papa, o dogma da infalibilidade do Papa, quando o Papa pronuncia uma verdade de fé. Ele não erra porque tem a assistência do Espírito Santo. Veja, é preciso entender muito bem. Não é quando o Papa fala de outros assuntos, não. Somente quando o Papa fala de doutrina. Por exemplo, quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 1854. Quando o Papa Pio XII proclamou o dogma de Nossa Senhora Assunta ao Céu, 1950. Então ele não erra. Okay? E assim, durante mais ou menos 13 vezes ao longo da história da Igreja, algum Papa proclamou um dogma de fé. Então, isso não pode ser revogado. Todo católico é obrigado a acreditar nisso, mesmo que não entenda, porque muitas vezes não tem a fundamentação teológica para compreender. Essa é outra história. Muito bem, alguns se rebelaram, houve inclusive os tais católicos velhos, veterocatólicos, que se separaram da Igreja, encabeçado por um bispo, que não aceitou, mas todos os outros aceitaram. Não é? Enfim, e o Concílio Vaticano I conseguiu estabelecer dois documentos importantes. Um documento importante que foi esse da proclamação, né, da infalibilidade do Papa, Pastor Eternos. E um outro documento bastante importante, uma constituição dogmática, que recebeu o nome de Dei Filhos sobre a fé católica. E que colocava o seguinte: Deus pode ser compreendido pela inteligência do homem. Não precisa nem a fé. Basta o homem abrir os olhos, abrir os ouvidos, que ele vai perceber que Deus existe. Porque quem é que me fez? Quem é que fez esse mundo? As coisas não saem do nada. Alguém tem que ser o fabricante de alguma coisa, o criador de alguma coisa. Então aí o Concílio Vaticano I colocou esses marcos muito importantes.